Beleza, gente. Então, vamos lá, olha aqui. Já vimos aí, né, as características das modalidades de licitação. A questão sempre cai em prova. Querer que você diga que modalidade é aquela que deve ser usada, aquela característica qual é, toda hora cai. E aí, preparei esse esqueminha aqui, poderoso, hein? Esqueminha poderoso que toda hora é pedido em prova, hein? Decora esse quadro, hein? Decora esse quadro aí. Isso tudo está tirado do meu livro, né? Eu sei que tem um manual de direito administrativo. Aliás, pô, é para você estar com o manual do lado, né? Você está me vendo na tua tela, você está com o manual de administrativo do lado esquerdo e está com a lei impressa do lado direito. Você tem que se armar de... Eu já vi, tem gente que assiste aula, gente, pelo amor de Deus. Eu já vi gente assistindo aula online. Pô, o cara tá jogando bola, aí vai lá, acaba de jogar bola, vai assistir um pouquinho de aula. Aí, do jeito que ele tá, vai lá, senta, liga e fica lá olhando. Tu tá estudando? Não, tu não tá estudando. Você tá olhando pra tela. Tá completamente desarmado de qualquer jeito, ainda tá no esquema lá do futebol que voltou. Não, peraí, cara. Tem que esquematizar o horário que você vai estudar, tal hora, sentar, parar, estudar. Curso online tem vantagens e desvantagens, né? Você ganha tempo. Agora, tem muita gente que não consegue estudar curso online porque não tem disciplina. Você tem que se organizar. Não começa esse negócio de assistir aula no dia que der e na hora que der, não, porque nunca vai dar. Tem que fazer teu horário de estudo. Se for sentar a tal hora, agora, antes de sentar, se aula de direito administrativo, Gustavo é chato pra caramba. Já sei o que ele vai falar. Antes você já vai assistir o quê? Todas as minhas aulas tem um tema aí na frente, já sabe. Ato de licitação, contrato, princípios, processo, tudo aí. Você já vou assistir a aula, já bota o livro do lado, aberto já no capítulo, já bota a lei impressa do teu lado, já pega ali, a aguinha bota do lado, então não serve para parar de meia hora, para ir lá na cozinha, tomar água, voltar, e depois assiste mais uma aula, trava, vai lá para ligar. Pelo amor de Deus, você não está estudando, cara. Tu está enganando quem? Está enganando você mesmo. Né? Então vamos lá. Decora esse esqueminha aqui. Olha só. De baixo para cima. Acompanha de baixo para cima para mim aqui. Quando a administração estiver lidando com bens imóveis, a compra de imóveis tem que ser feita por concorrência. A modalidade utilizada para a compra de imóveis é a concorrência, independentemente do valor do imóvel. Ou seja, quando a gente falou antes que compra até 80 mil convite, até 650 mil tomada de preço e acima disso concorrência, então aqueles valores são para compra de bens móveis, automóvel, equipamento, computadores, bens. Porque imóveis, não interessa se a administração vai comprar um terreno de 100 mil reais ou um de 100 milhões de reais, tem que ser feita concorrência. Concorrência, envelope fechadas. Quem está disposto a vender o imóvel para a administração, né? A administração vai comprar o imóvel, eles vão lá, levam o envelope com a proposta de preços lá ali dentro. Então, preço fechado. Tá. A compra de imóveis é feita por concorrência. E a venda de imóveis, em regra, também é feita por concorrência. A administração quer vender um terreno que ela tem no bairro tal. O município quer vender um terreno no bairro tal. Vai vender por concorrência. Aí tem gente que pula, né? Peraí, Gustavo, vender por concorrência? Vender por concorrência. Concorrência é modalidade, né? Só quer dizer que concorrência é feita como? Preço fechado, proposta de preços
dentro do envelope. Então a administração está querendo vender um imóvel. Publica no Diário Oficial, os interessados em comprar aquele imóvel, aquele terreno de 100 mil metros quadrados no bairro tal, devem trazer suas propostas. Os interessados vão chegar lá com 2 envelopes fechados. Um envelope de habilitação, outro envelope com proposta de preço. Ah, Gustavo, o que vai ser exigido na habilitação? Está escrito ali 866. A habilitação, basicamente, é ele colocar ali um comprovante que ele tem como pagar o valor que ele oferecer pelo imóvel. A administração vai pegar, ó, você não tem como pagar, você não tem como pagar, está fora. Você tem como pagar sim, estão habilitados. Então você está inabilitado, e esse habilitado abre lá e vê. Maior preço. Agora, concorrência para venda. Nessa concorrência, vai ganhar quem oferecer o menor preço? Não, a está vendendo, claro que vai vender para quem der mais. Então a diferença da concorrência para compra e concorrência para venda, na concorrência compra-compra, menor preço, na concorrência para venda, maior preço, maior lance, maior oferta, né? Certo? Então, a modalidade de licitação utilizada para negociação de imóveis, em regra, seja para compra, seja para venda, é concorrência. Excepcionalmente, na venda, em regra, é concorrência, e excepcionalmente a administração poderá fazer um leilão para venda dos seus imóveis. Quando? Quando esse imóvel da administração estiver vindo para a administração de um particular. Guarda essa história. O particular tem uma dívida com a administração, o cara está sem pagar imposto de renda há não sei quantos anos, já deve à administração lá mais de 100 mil reais, e aí a administração vai em cima dele, olha só, você tem uma dívida com a gente aqui de 120 mil reais. Você vai pagar ou não vai? Cara, eu até gostaria de pagar, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho 120 mil reais para quitar minha dívida. Não tem problema, a gente já levantou que você tem 5 imóveis. Né? A gente já fez um levantamento, você tem 5 imóveis. Você não quer oferecer um desses imóveis como forma de pagamento? A gente avalia os imóveis, vê lá o imóvel que vale mais ou menos 120 mil reais, e aí a gente aceita o imóvel como forma de pagamento. Aí o cara, tá legal, então avalia o imóvel 3, vale mais ou menos 120 mil reais, o particular dá o imóvel para a administração como forma de pagamento. É isso que se chama dação em pagamento. Não é doação, é dação. Ele deu para pagar. Ele deu, no caso, o imóvel, né? Ou dá qualquer coisa, né? Quando você dá um bem, móvel ou imóvel, como forma de pagamento, não dá dinheiro, dá um bem, isso é dação em pagamento. Então, o particular está dando o imóvel como forma de pagamento. Agora, se o cara se recusa a dar, não vou dar imóvel nenhum. Cara, você tem 5 imóveis, não vou desfazer nenhum dos meus imóveis. A gente vai entrar com uma ação judicial, vai te executar. Pode executar, perfeitamente. A administração ingressa com uma ação judicial, vai lá e executa, o juiz verifica, manda executar e tomar um daqueles imóveis. O cara vai perder aquele imóvel para a administração. E vai ser muito pior para ele, porque agora vai ter que pagar custos, vai ter que pagar honorários, né? Um monte de coisa. E aí, então, esse imóvel que passou a ser da administração por um procedimento judicial, enfim, o imóvel do particular que passou a ser da administração por bem ou por mal, por bem, por dação em pagamento, ou por mal, numa execução, um procedimento judicial, esse imóvel que é da administração, agora a administração quer vender, a administração pode vender por concorrência, que é a modalidade que é usada em regra, ou, nesse caso, pode vender por leilão. Por que a administração, que as pessoas botam na cabeça que, em regra, a administração vende por leilão? Porque o que todo mundo ouve falar são os imóveis da Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal toma os bens, os imóveis por falta de pagamento do mutuário, né? Deixa de pagar, a Caixa Econômica vai lá, toma aqueles bens e faz um leilão. Esse caso que é o mais conhecido, cai na exceção. É o imóvel
que foi devolvido para a Caixa Econômica ou que foi tomado pela Caixa Econômica. E aí a Caixa Econômica vende por leilão. A Caixa Econômica Federal poderia vender esses imóveis por concorrência? Poderia, poderia. Mas tem feito por leilão. Certo? Certo. E lá em cima? E se tratando de bens móveis, equipamentos, automóveis, quando a administração vende bens móveis que não está utilizando, né? Por exemplo, veículo. A administração fez uma licitação, comprou uma frota nova de veículos em 2014. E tem veículos de 2010, 2007, estão rodando ainda. A administração não vai utilizar? Não vai utilizar mais. Vende. Vende como? A venda de bens móveis, em regra, é feita por leilão. Por isso, na definição está dito lá que leilão é a modalidade modalidade de licitação utilizada para a venda de bens móveis inservíveis. Bens móveis que não estão servindo, que a administração não quer mais. Então, em regra, a administração faz leilão. Mas a Lei 8666 diz que se o valor dos bens a serem vendidos ultrapassar R$650 mil, não poderá ser feito leilão. Então só pode ser feito leilão se o valor for de até 650 mil. Se ultrapassar, a administração então terá que fazer concorrência. Gente, não sei se vocês perceberam essa pegadinha aqui, hein? Que toda hora cai em prova, hein? Tem que decorar. Qual é a modalidade de licitação utilizada para a venda de bens? Depende. Para a venda de bens imóveis, em regra, concorrência, excepcionalmente, leilão, quando vem de particular. E para a venda de bens móveis, em regra, leilão e, excepcionalmente, concorrência se ultrapassar o valor de 650 mil. É invertido, hein? Uma regra é concorrência e, excepcionalmente, leilão, no caso de bens imóveis, e o outro é, em regra, leilão e, excepcionalmente, concorrência, no caso dos bens móveis. Guardou isso? É bom guardar. E quando a administração compra bens móveis, é o que a administração faz toda hora. Normalmente a administração não lida com imóveis e normalmente a administração não vende os seus bens móveis. A administração não está lá para fazer isso. O que a administração faz toda hora é contratar bens e serviços. Então, quando a administração compra bens móveis, qual é a modalidade que deve ser utilizada? Depende. O bem é comum? É. Pregão. Independentemente do valor. Né? Qual o valor do bem? 100 mil? 100 milhões? Não interessa. O bem é comum? É. Pregão. Não é comum porque tem uma série de especificações. Se tem uma série de especificações, não pode ser por pregão. Então, dependendo do valor, se for barato, eu faço um convite, se for mais ou menos, tomada de preço, se for caro, concorrência. É o raciocínio. O bem é comum? Pregão. Não é comum? Vamos para o preço. Baixo, caro, mais ou menos. Convite, tomada de preço, concorrência. Baixo, caro, mais ou menos, já sabe o que é que ele decorou, né? 80, 650 mil. Fechou? Esse quadro aqui é poderoso, hein? Vai cair na tua prova, hein? Vai cair na prova. Tu vai ver. Vai cair na tua prova. Beleza? Beleza. Vamos andar. Bom. Mais alguns detalhes. Quando a administração quer vender os seus bens, quais são os requisitos necessários para a administração fazer isso? A Lei 8666 diz, daqui a pouco eu vou dizer onde está esse artigo, né, que falta um negócio para bater com vocês. A lei diz que a administração, primeiro, a administração não existe para vender bens. Né? A administração normalmente compra bens, ela normalmente não vende bens. Então, para que a administração venda seus bens, primeiro, a administração tem que demonstrar que existe interesse público na venda. Que é claro que a administração vai vender por um preço inferior que ela comprou. Né? A administração não compra um bem por 100 e vende por 150. Vende por preço menor. É vantajoso vender? Ou é vantajoso ficar com o bem? Então, a administração, para vender os bens, tem que demonstrar que existe interesse público na venda.
tem que avaliar previamente o bem, fazer uma avaliação prévia para vender por aquele valor ou mais, né? Não menos do que o valor de avaliação. Por isso tem que tomar cuidado fazendo a avaliação, né? Bem feita, porque senão acaba fazendo uma avaliação superestimada e não consegue vender por aquele preço porque ninguém oferece. Avaliação mal feita. Tem que fazer licitação, pelas modalidades que a gente acabou de falar, e a administração precisa de autorização legislativa para a venda de imóveis da administração direta, autárquica e fundacional. Então, cuidado com isso aqui que sempre cai em prova. Quais são os requisitos necessários para a administração vender, para a Petrobras vender o seu prédio? A Petrobras tem que demonstrar interesse público? Sim. Tem que avaliar o prédio? Sim. Tem que ter licitação? Sim. Tem que ter autorização legislativa? Não, porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então, vou perguntar em prova, né? Para que a Caixa Econômica Federal venda o seu imóvel, ela precisa de autorização legislativa? Não, porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, não se exige autorização legislativa para a venda de imóveis de empresa pública, administração direta autárquica fundacional. Agora, se perguntar, o Banco Central, autarquia, o Banco Central quer vender um lote de veículos que não está utilizando mais. O Banco Central precisa de autorização legislativa? Não, também. Porque é carro, não é imóvel. Peguei, não peguei? Peguei. Ah, autarquia precisa de autorização legislativa para venda de imóveis. Ou seja, para venda de bens móveis, nunca se exige autorização legislativa. Para venda de imóveis, exige autorização legislativa se o imóvel for da administração direta, de uma autarquia, de uma fundação. Não para empresa pública e sociedade mista. Pegadinha que eu tenho certeza que você caiu. Beleza? Beleza. E assim, quais são as fases de uma licitação pública? Isso aqui não precisa decorar desse jeito, né? Isso aqui pode aparecer, você pode colocar da maneira que você quiser, outras palavras. O importante é você entender que quais são as fases. Primeiro, a licitação pública começa como? A administração planejando o que ela vai querer adquirir para elaborar um instrumento convocatório. Então, a administração quer comprar equipamentos, quer contratar um serviço de engenharia. Antes de mais nada, a administração tem que verificar se tem dotação orçamentária, tem que fazer o projeto, tem que determinar as especificações, né? Tem que tomar todos esses cuidados. Então, primeira fase ainda é a elaboração do instrumento convocatório. Preparou o instrumento convocatório, o edital, com todos os detalhes, o que será exigido e tal? Sim. E agora o edital está aqui, vamos chamar as empresas a apresentar suas propostas. Então a segunda fase é convocação, a chamada dos interessados a apresentar suas propostas. Essa convocação se dá como? No convite, essa convocação se dá pelo envio do convite a no mínimo 3 empresas, cadastradas ou não, e o aviso do convite sendo colocado em algum lugar, que seja público. Nas demais modalidades, tirando o convite, em todas as outras, incluindo o pregão, essa convocação se dá como? Com a publicação do edital no jornal de grande circulação e no Diário Oficial. A partir daqui, publicou ou mandou o aviso, mandou os convites e botou o aviso, a partir daqui, todo mundo toma ciência, né, da existência daquela licitação. Antes dessa convocação, ninguém estava sabendo de nada.
porque isso ainda estava dentro da administração, ou seja, até antes da convocação, enquanto a administração ainda está elaborando o chamado convocatório, a gente diz que a gente ainda está na fase interna da licitação. A partir da convocação, tudo isso daqui do 2 para baixo já estão na fase externa da licitação. Né? Então já caiu em prova. Isso aí está na fase interna ou fase externa? É só se verificar, né? A administração está preparando dotação orçamentária para elaborar. Isso aí é a fase interna ou externa da licitação? Claro que é interna. Tudo antes da publicação. Ok. Convoca, chama as empresas para apresentar suas propostas, recebe as propostas na data marcada, julga as propostas, né? Dependendo, verificar qual é a modalidade de licitação, como é que vai fazer, julga as propostas e aí chega à conclusão qual é a proposta mais vantajosa para a administração. E ao final, as duas últimas fases, homologação e adjudicação. As duas últimas fases da licitação, homologação e adjudicação. E aí se perguntarem na prova para vocês, qual é a última fase de uma licitação pública? É a homologação? Não. A última fase é a adjudicação, não é a homologação. Muito bem. Ah, Gustavo, o que é isso? Beleza, vamos lá. Primeiro, o que é homologação? Antes da definição, vamos fazer um paralelo? Deixa eu perguntar um negócio a vocês. Qual é o prazo de validade de concurso público? Ih, caraca, abriu outro arquivo, né? Fechou o arquivo, licitação, abriu o arquivo lá. Caramba, tá falando de licitação agora, pelo amor de Deus. Tá na ponta da língua, eu sei. Tô brincando. Eu sei que você sabe. Qual é o prazo de validade de concurso público? Até 2 anos, prorrogável mesmo por igual período, né? É o prazo que está no edital. O edital do concurso público. Pode colocar lá, prazo de validade de 1 ano? Pode. É menos de 2, 1 ano. Ok. O prazo de validade do concurso público, aquele disposto no edital, né? Não superior a 2 anos. O prazo de validade começa a contar a partir de quando? A partir do momento em que a administração publica o edital do concurso público? Não. A partir do dia que as pessoas fazem a prova? Não. A partir do dia que sai o gabarito? Não. O prazo de validade do concurso público começa a contar a partir da homologação do concurso público. E o que é isso? Homologação é um ato administrativo. A homologação é o ato pelo qual a administração reconhece a legalidade de todo o procedimento que foi feito anteriormente. É isso que é homologação, né, de qualquer coisa. Então, a administração libera o edital do concurso público, faz a prova, divulga lá o gabarito, abre prazo para recurso, analisa os recursos, fez tudo, deferiu alguns, indeferiu outros, mudou o gabarito, colocou o gabarito final, beleza, acabamos. Quando está lá, está homologado o concurso número 125 para analista judiciário do TRT. O que significa está homologado o concurso? A administração está reconhecendo que fez tudo aquilo que a lei exige com relação ao concurso público. Elaborou edital, publicou gabarito, analisou, mudou o gabarito. Pronto, fiz tudo que a lei determina. Acabou. E se fiz tudo aquilo que a lei determina e acabou, quem passou? Por isso que no concurso, quando a administração homologa o resultado do concurso, né, homologa o concurso público, a administração aproveita e bota o resultado dos aprovados. Uma lista de aprovados, 50 colocados. Primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, a partir dali, a administração vai começar a contar o prazo, a administração vai começar a chamar os aprovados na ordem. Certo? Certo. Então, trazendo para a licitação pública.
O que é homologação? A administração fez uma licitação para compra de veículos. E aí, vai colocar lá. Está homologada a concorrência número 327/2014 e adjudicado o seu objeto de fornecimento de 300 veículos para a concessionária XPTO Veículos Limitada. Então, está homologada a concorrência e adjudicado para a empresa XPTO. Então, o que é adjudicação? É quando a administração diz quem é o vencedor. Mesma coisa no concurso público, quando a administração homologa o resultado do concurso e diz quem são os aprovados. Aqui a administração homologa o resultado da concorrência e diz o vencedor é, no caso aqui, um vencedor, empresa XPTO. Acabou a licitação. A empresa XPTO é a vencedora da licitação. Certo? Certo. Cuidado com o seguinte. A administração preparou o edital, publicou o edital, marcou para chamar as empresas, parará, analisou, tá. Publicou o edital, chamou as empresas entregaram as propostas nesse dia, analisou, julgou, homologou, adjudicou. A adjudicação aqui termina a licitação. Na adjudicação está terminada a licitação e o adjudicatário, o adjudicado, que nome, hein? O vencedor. Então, a adjudicação é o ato pelo qual a administração entrega simbolicamente o objeto, ou reconhece o vencedor. É a empresa X. Parabéns, empresa X. Foi publicado no Diário Oficial, está adjudicado para você. Agora você espera que a administração vai entrar em contato contigo, vai te mandar um telegrama, vai te chamar para comparecer lá na administração, levando alguns documentos para você assinar o contrato. Contrato que entre si fazem União, por intermédio do Ministério da Educação, e a empresa XPTO Veículos para o fornecimento. Objeto do contrato, fornecimento de 100 veículos, tal. Valor do contrato, prazo de entrega, garantia, não sei o quê, uma série de coisas. Aí o contrato. Ou seja, a adjudicação na licitação, a adjudicação não se confunde com a assinatura do contrato, hein? Como muita gente já falou por aí. A adjudicação é quando a administração assina um contrato com a empresa. Não. A adjudicação é quando a administração declara o vencedor. Depois a administração deve chamar aquele vencedor para assinar contrato. Mas são coisas diferentes. E por isso que a Lei 866 é bem dividida em duas partes. Da primeira parte, das licitações, segunda parte, dos contratos. Você, na hora de estudar, você tem que ver o que vai cair na tua prova, né? Cai licitação em contratos ou cai só licitação? Cai só licitação. Então você vai estudar a primeira parte. Segunda parte, não precisa nem ler, se não quiser. Então, licitação e contratos são coisas distintas. Gustavo, daí, então, é que vem o princípio da adjudicação compulsória, que eu tinha pulado no início, quando eu falei de princípios da administração,
eu falei do princípio da adjudicação compulsória. E aí, então, vou encerrar essa aula aqui deixando uma pergunta para você pensar. Até a próxima. Pelo princípio da adjudicação compulsória, a administração sempre será obrigada a adjudicar o vencedor da licitação? Pelo princípio da adjudicação compulsória, a administração sempre será obrigada a adjudicar para a empresa que venceu a licitação? Sim ou não? Resposta na próxima aula, daqui a pouquinho.